Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao passo a passo do conjunto infantil Verão. Esse conjunto foi confeccionado para uma criança de 6 anos, mas durante o passo a passo eu explico como fazer para todas as idades. E no vídeo de hoje nós vamos confeccionar o top e o link com o passo a passo dos shorts eu vou deixar na descrição deste vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa também o seu like e um comentário nesse vídeo, que me ajuda muito aqui no YouTube. Deixa também um hypar, você não paga nada, aí vai estar dando uma nota para o meu canal. Mas se você puder ajudar ainda mais, torne-se um membro aqui do meu canal. Você vai estar apoiando muito o meu trabalho. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando fios Anne na cor rosa cítrico, o 38, 39 e também o branco na cor 8001. Nós vamos precisar de tesoura para os arremates, fita métrica, marcadores e eu vou utilizar a agulha para crochê número 2 milímetros. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando as linhas Anne nas cores rosa cítrico, o 38, 39, o branco na cor 8001. Nós vamos precisar de marcadores, tesoura para os arremates, fita métrica e a agulha para crochê é a 2 milímetros. Essa peça eu vou estar confeccionando de conjunto do shortinho, que o passo a passo do shortinho já está disponível aqui no canal. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E esse top vai ficar na mesma medida, porque é para a mesma criança. Então, aqui eu estou fazendo no tamanho M, para uma criança de 6 a 8 anos. E eu estou usando de cintura a medida de 60 centímetros. No caso, se você for fazer maior, é só você aumentar o número de florzinhas. E para cada florzinha, você vai estar precisando de 8 pontinhos. Então, aqui, eu vou iniciar fazendo o nozinho inicial e um total de 130 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz aqui as 130 correntinhas. E agora, eu vou vir aqui, olha. Vou pular essa da agulha, a próxima, e na próxima correntinha eu vou fazer um ponto baixo, na próxima um ponto baixo, e agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha, até o final desse meu cordão de correntinhas. Então, aqui é só fazer um ponto baixo em cada pontinho de base, em cada correntinha de base, e quando eu chegar na minha última correntinha, eu volto com vocês. Eu fiz aqui todos os pontos baixos. E agora, eu vou virar o meu trabalho. E aqui, você pode iniciar a próxima volta fazendo 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto. Ou você pode iniciar pegando a alcinha de trás do ponto, traz a laçada, faz um ponto baixo, e uma correntinha que dá a altura de um ponto alto. E agora aqui eu vou fazer um ponto alto para cada pontinho de base aqui desses pontos baixos, até eu ficar com um total de 27 pontos altos. Então, aqui, olha, eu já tenho
contando aqui com esse da correntinha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou seguir fazendo até ficar com 27 pontos altos e volto com vocês. Eu fiz aqui os 27 pontos altos da lateral. E agora a gente vai iniciar o motivo de flores. Então, aqui eu vou subir 1, 2 correntinhas. Eu vou laçar o meu fio e eu vou voltar nessa primeira correntinha. Aqui eu vou trazer a laçada e alongar. Laço novamente, volto nesse ponto, trago a laçada e alongo bem ela. Laço, volto aqui e alongo mais uma vez essa laçada. 3, volto, alongo, 4, 5, volto ainda nessa laçada e 6 vezes. E eu fiquei com todas as laçadinhas aqui na agulha. Eu vou trazer elas aqui, olha, eu vou permanecer segurando elas e eu vou pular 1, 2 pontos e no terceiro eu vou trazer a laçada e alongar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vezes. Agora eu seguro mais uma vez aqui, olha, e eu vou pular 1, 2 pontos. E no terceiro ponto baixo, novamente eu laço, trago a laçada e alongo. 1, 2, 3, laço, trago a laçada. 4, laço, trago a laçada. 5, laço, trago a laçada 6 vezes. E agora eu tenho as 3 pétalas aqui na agulha. Eu vou laçar, seguro aqui embaixo, ó, e vou tirando todas de uma vez, assim. Então, aqui, olha, eu já fiquei com 3 pétalas. Agora que eu vou fechar esse ponto, assim. E aqui, olha, eu já fiz 3 pétalas da florzinha. Agora eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Igual a gente fez, olha, eu vou repetir essa primeira pétala aqui, tá? Então, eu vou dar uma alongadinha no fio, laço, volto aqui, olha, e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço, tiro mais uma pétala. E aqui, olha, eu fecho esse ponto. Aqui, se você tiver o ponto muito justo, você pode fazer uma correntinha de espaço para não repuxar entre uma florzinha e a outra. E você vai pular 1, 2 pontos, e aqui faço 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Se você tiver o ponto bem soltinho, você não precisa da correntinha de espaço entre uma florzinha e a outra. Aqui você vai novamente repetir, tá? Tudo que a gente fez aqui. Então, eu vou fazer mais uma vez com vocês. E eu vou fazer essa florzinha bem devagar aqui, olha. Eu vou fazer para ficar bem fácil de entender, tá? Fazer aqui, olha, 2 correntinhas. Vou dar uma alongadinha aqui nessa laçadinha da agulha. Laço o meu fio e eu venho na primeira correntinha. Se você quiser fazer na segunda, você vai ficar com uma correntinha de espaço antes e uma correntinha de espaço depois, tá? Para essa parte aqui, olha, esses 8 pontinhos que a gente tem. Para fazer a florzinha, não ficar repuxado. Então, aqui eu alonguei esse pontinho da agulha, laço, e agora eu vou contar as laçadas que eu vou alongar. Olha, eu trago uma laçada e alongo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vezes. Não fecho esse ponto aqui, deixo ele aqui, laço, pulo 1,
2 pontos e no terceiro eu vou repetir essa mesma sequência, olha. Laço meu fio, 1, pulo 1, 2, no próximo eu trago a laçada 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vezes. Não fecho essa outra pétala aqui. Laço, pulo 1, 2 pontos e novamente vou fazer outra pétala. Então, eu trago a laçada uma vez, laço, trago a laçada 2, laço meu fio, trago a laçada e alongo 3, 4, 5 e 6 vezes. Agora, eu vou laçar e tirar todas essas pétalas de uma vez. Você pode tirar devagarzinho, se você não conseguir tirar assim, todas de uma vez. O importante é que elas saiam assim, olha. Vou laçar aqui, olha, e vou fechar esse ponto tudo junto. E eu vou fazer igual eu fiz aqui, olha, a primeira pétala, tá? Então, aqui eu vou fazer 1, 2 correntinhas, alongo, laço, vou vir na segunda correntinha, ou se você preferir, vem aqui, olha, dentro da florzinha. Como eu vou colocar uma pérola, então vou vir aqui dentro da florzinha e vou puxar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 laçadas. Laço, fecho essa pétala sozinha. Concluo aqui, olha, esse pontinho. E agora aqui, se você precisar, você pode fazer uma correntinha de espaço ou laçar o fio, pular 1, 2 pontos e vir fazer aqui, olha, um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Tá? Então, entre uma florzinha e a outra, colocar a correntinha é opcional, tá? E agora aqui, gente, a gente vai seguir fazendo assim, até ficar com um total de 7 florzinhas dessa. Então, aqui, vou fazer mais essa com vocês, e se ficar dúvidas, é só voltar, ver como a gente fez essas e fazer as outras igual. 1, 2 correntinhas, alongo aqui essa laçada, laço meu fio e vou voltar na primeira correntinha, que eu vou alongar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 laçadas. Deixo na agulha, laço meu fio, pulo 1, 2 pontos e no terceiro eu vou alongar 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadas, deixo na agulha, pulo 1, 2 pontos, no terceiro eu vou alongar 1, laço, alongo 2, 3, 4, 5, 6 laçadas, laço, tiro todas essas laçadas de uma vez, fecho esse ponto, faço 1, 2 correntinhas, alongo. Eu vou fazer a pérola junto com as outras aqui dentro da correntinha, porque eu vou pôr a pérola. Se você não for pôr, pode fazer aqui na correntinha, que aí essa parte aqui fica bem fechado. E aqui a gente traz 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadas, laço, fecho esse ponto. E se você achar que vai repuxar aqui, olha, entre uma florzinha e a outra, você faz uma correntinha de espaço, laço, pulo 1, 2 pontos, e agora eu faço um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Então, agora, é só seguir fazendo assim, até a gente ter um total de 7 florzinhas dessa. E quando eu fizer a minha 7ª florzinha, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho.
Eu fiz aqui 7 florzinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, eu vou pular 2 pontos e eu vou fazer os 27 pontos altos restantes. Então, aqui agora, é só a gente seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E se aqui eu iniciei com 27 pontos altos, e olha, fiz 27 pontos altos, aqui eu vou terminar com 27 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer esses 27 pontos altos restantes. E quando eu chegar no último pontinho e for iniciar a próxima volta, eu volto para a gente dar continuidade aqui ao trabalho. Eu fiz aqui os 27 pontos altos restantes. E agora eu vou virar o meu trabalho. Se você inicia as voltas com 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, é só você fazer as 3 correntinhas. Eu vou fazer aqui, olha, pegando a alcinha de trás do ponto, trago a laçada, faço um ponto baixo e uma correntinha. E agora eu vou fazer aqui ponto sobre ponto e vou ficar nesse início com os mesmos 27 pontos altos. Eu fiz aqui os 27 pontos altos inicial. E agora eu vou fazer 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio e eu vou vir bem aqui, olha, bem no meio das pétalas. E eu vou trazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 laçadas. Laço, fecho, tudo junto e fecho esse ponto. Então, eu fiz aqui mais uma pétala e eu vou fazer mais uma. Então, eu vou fazer 2 correntinhas entre uma pétala e outra dessa segunda volta. Vou voltar nesse mesmo espacinho e vou trazer novamente 6 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadas. Laço, fecho esse ponto. E aqui, olha, então, eu fiz uma florzinha com 6 pétalas. E fica assim, uma florzinha com 6 pétalas. Agora aqui, eu vou fazer 2 correntinhas de espaço. E eu vou fazer um ponto alto para cada pontinho de base desse bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, a florzinha, olha, ela fica assim. Fiz o bloquinho de 3 pontos altos, faço 1, 2 correntinhas. E agora eu vou vir aqui, olha, bem aonde eu fechei todas as pétalas. E eu vou trazer 6 laçadas. Vou fazer mais 2 pétalas agora. Então, 1, 2. Cuidado para não enroscar. 2, 3, 4, 5 e 6. Laço, fecho esse ponto. E agora eu vou fazer 2 correntinhas e faço mais uma pétala. Volto no mesmo espacinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 laçadas. Laço, tiro tudo, fecho esse ponto, tá? E ela vai ficando, olha, assim as florzinhas. Faço 1, 2 correntinhas. E eu vou vir no bloquinho de 3 pontos altos, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 pontos altos. Um para cada pontinho de base. E a florzinha, olha, ela vai ficando assim. Desse outro ladinho aqui, ó, ela fica mais bonitinha. Vou fazer mais uma com vocês, tá? Aqui, olha, dá a impressão que ela fica torta, mas depois que conforme a gente for tecendo peça, colocar a pérola, arrumar direitinho aqui as pétalas, ela vai ficando certinho, tá, gente? Assim mesmo. Então, aqui eu vou fazer 1, 2 correntinhas,
laço meu fio e eu venho bem no miolinho da florzinha. E aqui eu vou alongar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 laçadas. Laço, tiro todas elas de uma vez e fecho esse ponto. 1, 2 correntinhas e eu vou voltar bem aqui. A gente tem que tomar cuidado para não puxar as pétalas que já estão prontas. E eu vou fazer mais uma pétala. 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadas. Laço, tiro todas de uma vez, fecho esse ponto, 2 correntinhas e eu cheguei novamente no bloquinho de 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer um ponto alto para cada pontinho de base. E agora aqui, gente, é só seguir fazendo. Se tiver ficado alguma dúvida, volta ao vídeo pra gente ver como foi feita essa segunda volta aqui da florzinha. E quando eu chegar na última florzinha, eu volto com vocês. E eu concluí todas as florzinhas. Aqui a gente tá fazendo a nossa terceira volta. Na primeira volta, a gente fez uma volta de ponto baixo. A segunda volta, essa volta que a gente fez os pontos altos e 4 pétalas. Essa terceira volta, a gente fez mais 2 pétalas, os pontos altos de início, mais 2 pétalas. E aqui, para finalizar a terceira volta, eu vou seguir fazendo, olha, fiz a florzinha, completei a florzinha, 2 correntinhas, e a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base aqui restante. Então, aqui é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E essa aqui é a nossa terceira volta. Então, eu vou seguir fazendo aqui todos os pontos altos. E quando eu for iniciar a quarta volta, eu volto com vocês. Concluí os 27 pontos altos, vou virar o meu trabalho e eu vou iniciar fazendo um pontinho baixo. Você pode iniciar com 1 ou 2 correntinhas, que dá a altura de um ponto baixo. E essa volta de número 4, eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base. Então, em cada ponto alto, eu faço um ponto baixo. E aqui no início, eu vou ficar com 27 pontos baixos, um para cada ponto alto de base. Fiz aqui, então, os 27 pontos baixos. E agora, para cada correntinha, para cada pontinho que a gente tem aqui, olha, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, se aqui eu tenho 2 correntinhas antes da florzinha, eu vou fazer 2 pontos baixos, um em cada correntinha. E eu vou fazer na correntinha mesmo, tá? Eu não vou fazer abraçando o ponto, olha, 1, 2. Bem aonde a gente fechou o ponto da florzinha, vou fazer mais 1, 3. E agora eu tenho mais 2 correntinhas. 4. Na próxima correntinha, 5. Na próxima pétala, 6. E aqui eu tenho mais 2 correntinhas, então eu faço um ponto para cada correntinha. Aqui eu tenho 6 pontos. 7 e 8, que é a mesma quantidade de pontos que a gente tem aqui, olha, nas correntinhas que a gente iniciou. Então, eu fiz 8 pontos da florzinha e agora eu vou fazer um ponto baixo em cada pontinho alto de base. E eu cheguei na outra florzinha. Na outra florzinha, eu vou repetir essa mesma sequência de pontos. Então, eu tenho 2 correntinhas, 2 pontos baixos, um para cada correntinha. Bem aqui na pétala da florzinha, 3. E aqui, olha, onde eu tenho 2 correntinhas entre uma pétala e outra, 3, 4. Eu tô pegando assim, gente, para ficar mais fácil de fazer o pontinho baixo, bem na alcinha da correntinha mesmo, tá?
5, na pétala da outra florzinha, 6, e aí eu tenho 2 correntinhas antes do bloquinho, então aqui eu também faço 2 pontos baixos, bem na alcinha da correntinha. Eu não estou abraçando o ponto, mas se você quiser fazer abraçando o ponto, se você acha que fica mais fácil, pode fazer. 7, na segunda correntinha, 8. Então, em cada florzinha, a gente vai ficar com 8 pontos baixos e um ponto baixo para cada ponto alto de base. 1, 2, 3. Aqui nos 3 pontos altos, entre uma florzinha e outra, e sigo fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base até o final dessas florzinhas, até essa parte aqui, olha, até a gente chegar no último pontinho, tá? Então, essa volta, ela é toda em pontos baixos, e para cada ponto de base, a gente faz um ponto baixo. E a gente vai seguir fazendo assim, até a gente chegar no final dessa volta. Então, quando eu chegar no final dessa volta, eu volto com vocês, porque ali onde a gente tem os 27 pontos altos, é só a gente fazer 27 pontos baixos. Então, eu vou seguir fazendo aqui essa voltinha de ponto baixo e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. E eu concluí aqui, olha, todos os pontinhos baixos da voltinha de número 4. Eu vou virar o meu trabalho, vou fazer aqui um ponto baixo e uma correntinha que me dá a altura de um ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto alto para cada pontinho de base, e essa é a volta de número 5. E na volta de número 5, eu vou fazer uma volta de ponto sobre ponto. Um ponto alto para cada pontinho de base. E essa volta, olha, vai ficando assim. Então, a gente vai seguir fazendo aqui, olha, um ponto alto para cada pontinho baixo que a gente tem de base, até o final dessa volta. Então, quando eu chegar no meu último ponto baixo, aqui, olha, quando eu fizer aqui, meu último ponto alto aqui, dessa volta de pontos altos, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui um ponto alto para cada pontinho de base. Chegando aqui no final, eu vou alongar, cortar o fio e dar o nozinho. E a próxima volta, eu vou trabalhar desse mesmo lado da peça. Então, esse lado aqui é o lado direito da peça, tá? Se eu virasse, eu ia começar a altura do cropped do avesso. Então, eu vou continuar desse lado aqui. Então, eu cortei aqui, olha, e eu vou iniciar essa volta para que esse lado que a gente terminou de fazer os pontos altos seja o nosso lado da frente do cropped. Eu vou iniciar pulando aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nesse 11º ponto, eu vou fazer aqui um ponto baixo e duas correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. E eu vou pular 1, 2, e no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Esse ponto alto, ele vai ficar assim, inclinado. E em todas as voltas, no início e no fim da volta, a gente vai ter um pontinho inclinado desse aqui. E agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até eu chegar aqui, olha, faltando aqui um total de 13 pontos altos para eu terminar essa volta, para eu chegar aqui no pontinho do nozinho. Então, quando tiver faltando 13 pontos altos para eu terminar essa volta, eu volto com vocês. Eu fiz aqui todos os pontos altos, faltando aqui, olha, 13 pontos para eu terminar essa volta. Nós vamos fazer um ponto alto, olha, eu laço o fio, não faço correntinha de espaço, eu pulo 1, 2 pontos, e no terceiro eu faço um ponto alto. Pode fazer ele um pouquinho alongado para não repuxar.
mas ele vai ficar assim. Então, aqui, gente, no início e no final de cada volta, eu sempre vou ter um pontinho inclinado. Então, para iniciar e para terminar cada volta de ponto sobre ponto, eu vou iniciar sempre pulando os 2 primeiros, sempre pulando 2 pontos e sempre terminando aqui, olha, também pulando 2 pontos. Então, a gente sempre vai estar diminuindo 2 pontos no início e 2 pontos no final das voltas. Então, eu vou iniciar mais uma volta com vocês, vou terminar mais uma volta com vocês e depois é só seguir fazendo, porque aqui é só ponto sobre ponto, é só uma sequência de pontos altos. Então, a única diferença tá aqui pra gente iniciar. Eu vou virar aqui meu trabalho e eu sempre inicio fazendo ponto baixo e uma correntinha. Eu vou iniciar da mesma forma. E se você inicia com 3 correntinhas, faça essas 3 correntinhas mais soltinhas, para que esse início aqui não fique repuxado, ele fique assim, olha, inclinado. Então, aqui eu vou pegar a alcinha de trás, trago a laçada, mas eu dou uma alongadinha nessa laçada. Faço um ponto baixo e uma correntinha. Eu já tenho um ponto alto um pouco mais alongado. Esse ponto alto aqui se refere ao meu pontinho alto inclinado, então eu vou pular 1, 2, e no terceiro ponto eu começo a sequência de pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Eu fiz aqui todos os pontos altos e cheguei no final dessa volta. No final dessa volta, se aqui eu pulei, fiz o pontinho alto e pulei 2 pontos para iniciar aqui a sequência de ponto sobre ponto, então no final da volta eu pulo 1, 2 pontos, laço meu fio e eu vou vir fazer o meu último ponto alto bem no ponto das correntinhas. E esse pontinho alto, ele é alongado. Então, a gente vai seguir fazendo assim, são voltas de repetição, até a gente ficar com um total de 5 voltas. Eu tenho 1, 2, vou virar o meu trabalho, vou iniciar a terceira volta, então, bem nesse último ponto, a alcinha de trás, alongo esse ponto baixo para não repuxar minha peça e alongo a correntinha. Pulo 1, 2 e inicio a sequência de pontos sobre ponto. E eu vou fazer assim até eu ter um total de 5 voltas. Eu já tenho 1, 2, estou fazendo a terceira. Chegando aqui no final, a gente pula os 2 últimos pontos e faz o ponto alto bem na correntinha. Então, eu vou fazer essas 5 voltas e volto. Eu fiz aqui as 5 voltas, 1, 2, 3, 4, 5 voltas. E agora a gente vai continuar fazendo ponto sobre ponto. A gente vai aumentar a quantidade de diminuições. Então, eu vou virar o meu trabalho e a gente vai fazer mais 5 voltas de ponto sobre ponto, só que bem mais fechada agora. Então, eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto, um ponto baixo, e aqui eu não vou fazer a correntinha. Eu já vou vir para o meu próximo ponto, inicio o ponto alto e fecho os 2 juntos. Eu diminuí aqui um ponto. Laço meu fio, venho para o próximo ponto, inicio o ponto alto e não fecho. Laço, vou para o meu próximo ponto, inicio o ponto alto e não fecho. Fico com as 3 laçadas na agulha, laço e fecho os 2 pontos juntos. Eu já diminuí mais um ponto e agora eu venho para o próximo ponto. Inicio o ponto alto, não fecho, laço, inicio o ponto alto, não fecho e agora eu laço e fecho os 2 juntos. Então, aqui, olha, eu fiquei com 1, 2, 3 pontos. E eu diminuí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dos 6 pontos altos que eu tenho aqui, eu fiz 3. Então, a gente fez aqui nesse início 3 diminuições. Agora, eu sigo fazendo ponto sobre ponto. E quando faltar 6 pontos altos para eu concluir essa volta, eu volto com vocês, tá? Porque aqui agora o resto é só seguir fazendo. Aqui, olha, essa parte é só seguir fazendo um ponto alto para cada pontinho de base, e a diminuição foi feito já aqui, a gente diminuiu
3 pontos. E agora a gente vai continuar fazendo ponto sobre ponto, e quando faltar 6 pontos para eu concluir essa volta, eu volto. E eu cheguei aqui no final dessa volta, e falta aqui para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E a gente vai fazer a mesma diminuição que fez para iniciar. E agora a gente também vai fazer voltas de repetição. E em todas as voltas a gente vai fazer essas 3 diminuições no início e no fim. E agora eu vou fazer mais 8 voltas de diminuições e vou ficar com um total de 13 voltas. Então, aqui, olha, eu venho no meu próximo ponto, inicio o ponto alto, não fecho, laço, venho no próximo, inicio o ponto alto, não fecho, fico com os 3 na agulha, fecho os 2 juntos, então eu diminuí um ponto. Vou para o próximo ponto, inicio o ponto alto, não fecho, laço, vou no próximo, inicio o ponto alto, não fecho, fico com as 3 laçadas na agulha, fecho tudo junto. E no último ponto, inicio o ponto alto, não fecho, venho no pontinho das correntinhas. Aqui eu inicio o ponto alto, não fecho, e agora eu fecho tudo junto. Essa é a minha primeira volta fazendo essas 3 diminuições mais fechadinhas no final, no início e no final da volta. Vou iniciar mais uma vez com vocês e depois é só seguir fazendo assim, até a gente ficar com 8 voltas dessa. Então, para iniciar, você pode iniciar com as 2 correntinhas, eu prefiro iniciar com um ponto baixo. Vou no meu próximo ponto, inicio o ponto e não fecho, e agora eu fecho os 2 juntos, eu fiz minha primeira diminuição. No próximo, inicio, não fecho, vou no próximo, inicio, não fecho, fecho os 2 juntos, fiz a minha segunda diminuição. No próximo ponto, inicio, não fecho, no próximo, inicio, não fecho, e agora eu fecho os 2 juntos, fiz a minha terceira diminuição. E agora a gente vai fazer assim por 8 voltas. Dando aqui no final, a gente faz dessa mesma forma, mais 3 diminuições. Então, a gente para faltando 6 pontinhos e faz mais 3 diminuições. E agora é só seguir fazendo ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer as 8 voltas e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui as 8 voltas de diminuições. E essa parte, olha, ela fica assim nas costas. E desde a primeira volta de diminuição aqui, olha, dessa primeira volta que a gente começou as diminuições, eu fiquei com um total, então, de 13 voltas. Eu fiz 5 voltas de diminuições com as alcinhas e 8 voltas sem as alcinhas. E agora, aqui, se você quiser que essa parte aqui do pescoço fique ainda menor, é só você seguir fazendo mais voltas de diminuições. Ou se você quiser uma peça também maior, é só você fazer mais voltas de diminuições. E agora aqui a gente vai contornar toda a peça em pontos baixos. Eu vou contornar essa peça em pontos baixos até aqui, olha. Então, eu vou colocar um marcador. Aqui eu tenho a minha primeira e a segunda diminuição. Então, eu vou contornar em pontos baixos até a segunda diminuição. Essa terceira diminuição aqui, olha, eu vou marcar. E aqui, aonde eu terminei, eu também vou pular a primeira e a segunda diminuição. Eu vou trabalhar até aqui, olha. Aqui eu também vou marcar. E agora, eu vou fazer aqui uma correntinha. E a gente vai começar a trabalhar nas laterais dos pontinhos altos. Então, aqui no ponto alto, eu não vou abraçar o ponto, eu vou trabalhar passando a agulha no meio do ponto e vou fazer um ponto baixo. Na união do ponto entre uma volta e a outra, um ponto baixo. No ponto alto, eu pego o meio do ponto alto, faço um ponto baixo. Na
união dos pontos, um ponto baixo, e eu vou fazer assim, contornando toda essa peça, um ponto baixo na união do ponto e um ponto baixo no ponto baixo, sem abraçar o ponto, tá? Passando assim, olha, por cima do ponto. Eu vou dar a volta na peça toda. Então, até eu chegar no marcador, contornando toda a peça em pontos baixos. Então, aqui nas laterais, olha, a gente vai fazer assim, nas duas laterais de pontos, tá? De pontos onde o pontinho alto tá deitado. A gente faz um ponto baixo na união do ponto e um ponto baixo no meio do ponto alto. E a gente vai contornar essa peça toda em pontos baixos, fazendo dessa forma. E quando eu chegar aqui, nessa parte, aonde é o início das correntinhas, e aqui, gente, você tem que se atentar do seu top, do cropped, tá na direção certa, tá? Olha, esse ladinho aqui, onde eu tenho os pontinhos baixos do lado avesso, eu vou deixar de lado avesso. E essa volta que eu tenho os pontos baixos do lado certo, é o meu lado certo da peça. Então, agora a gente vai contornar em pontos baixos do lado certo da peça. E agora é só seguir fazendo o contorno aqui, olha, da peça todinha. E essa forma que a gente tá contornando essa lateral, a gente vai contornar da mesma forma ali a outra lateral. Eu fiz aqui um ponto baixo para cada pontinho de base, olha, eu contornei todos as laterais de pontos altos que a gente fez, as diminuições, e eu cheguei agora aqui nessa parte onde a gente vai passar o cordãozinho de correntinhas para fechar o top. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou vir trabalhar nessa lateral de pontos altos. Então, aqui, aonde eu tenho o primeiro ponto alto aqui, bem no início do ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Passando a laçadinha bem nesse ponto alto, bem dentro do ponto, eu vou fazer mais um pontinho alto. E agora eu vou fazer 3 correntinhas. E agora eu vou vir para a união aqui, olha, entre um ponto e outro, eu vou fazer um ponto baixo. Bem no pontinho alto, passando dentro do ponto alto a agulha, vou fazer mais um ponto baixo. E aqui eu fiquei com um espacinho para alcinha, aqui eu também vou ficar 1, 2, 3 correntinhas. E eu vou vir para a união do ponto. Entre uma volta e a outra, faço um ponto baixo. E agora, bem dentro do ponto alto, passo a agulha dentro do ponto alto, ponto baixo. E vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Agora aqui, olha, bem onde eu fiz, e bem na união do ponto baixo com ponto alto, ponto baixo. E bem no ponto baixo, bem no ponto da correntinha, ponto baixo. E eu fiquei com 3 espacinhos pra gente passar o cordãozinho de correntinhas. Para fazer agora os pontos baixos dessa parte aqui de baixo, olha, a gente já vai fazendo todos os arremates, tá, gente? Eu vou fazer uma correntinha e agora eu começo a trabalhar um ponto baixo para cada pontinho de base aqui das correntinhas que a gente fez para iniciar, olha. E eu vou fazer assim até eu chegar ali do outro ladinho, onde eu vou fazer novamente os espacinhos pro cordão de correntinhas que a gente vai fazer para fechar o top, tá? Então, aqui é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E quando a gente chegar aqui, nessa lateral de pontos altos, eu faço novamente com vocês aqui os espacinhos do cordão de correntinhas. Eu fiz aqui todos os pontos baixos da parte de baixo e eu cheguei na lateral de pontos altos, onde a gente vai fazer os espacinhos para a alcinha. Então, eu faço uma correntinha e bem na correntinha do primeiro ponto baixo, um ponto baixo. Na união do ponto baixo com o ponto alto, um ponto baixo. 1, 2,
3 correntinhas. E agora eu vou trabalhar bem no meio do ponto. Faço um ponto baixo na união dos pontos. Um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Novamente, bem aqui. No ponto baixo, no ponto alto, eu faço um ponto baixo, passando bem dentro da lateral do ponto alto. Na união entre um ponto alto e o outro, faço um ponto baixo e eu já tenho 2 espacinhos, 1, 2, 3 correntinhas e eu vou aqui bem na pontinha, olha, no meio do ponto alto, um ponto baixo e bem no início desse ponto alto e eu faço mais um ponto baixo e eu fiquei aqui também com os meus 3 espacinhos. Essa parte aqui, a gente vai fazer exatamente como a gente fez o outro ladinho aqui, olha, exatamente como a gente fez esse outro lado, trabalhando aqui nessa parte onde os pontos estão na direção certa, um ponto baixo para cada ponto alto de base. Aqui eu fiz uma correntinha, que a gente faz uma correntinha, tá? Senão vai ficar com curvinha. Uma correntinha, e agora a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada pontinho de base, e nessa parte aqui, aonde os pontinhos altos estão inclinados, a gente vai fazer um ponto baixo dentro do ponto alto e um ponto baixo na união do ponto, entre um ponto alto e o outro. Então, aqui, eu vou seguir fazendo, que é da mesma forma que a gente fez o outro lado, e quando eu chegar no primeiro marcador, eu volto com vocês. Eu contornei toda a peça em pontos baixos e eu cheguei na direção aqui, olha, do marcador. Um pontinho antes do marcador, eu tenho aqui o primeiro aumento, a primeira diminuição, eu fiz um ponto baixo na primeira diminuição. A segunda diminuição e na terceira eu coloquei o marcador, né? Então, aqui eu fiquei com 1, 2, e no terceiro pontinho a gente colocou o marcador. No primeiro, eu fiz um ponto baixo. Nesse segundo aqui, eu vou fazer meio ponto alto para dar altura. Porque agora eu vou fazer um ponto alto para cada pontinho de base até eu chegar no meu outro marcador. Então, essa parte aqui é um ponto alto, tá? Eu não vou fazer os pontos baixos dessa parte agora, porque aqui na frente a gente vai fazer um motivo de leque com a linha branca. Então, aqui, olha, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto de base, até eu chegar no pontinho do marcador, onde eu tenho aqui o marcador. Fiz aqui todos os pontos altos e eu cheguei bem no marcador. Aqui a gente iniciou a volta de pontos baixos, pulando 1, 2 pontos. Então, até o marcador, eu faço um ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E no último, aumento um ponto baixo. E fecho com um ponto baixíssimo, olha, bem na correntinha que eu fiz para iniciar essa volta de contorno. E aqui eu vou cortar o meu fio. Agora aqui, eu vou começar a trabalhar com a minha linha na cor branco. Com a linha branca, a gente vai contornar a peça toda em pontos baixos. E aqui é bem simples, é apenas um ponto baixo para cada ponto baixo que a gente fez contornando a peça. Inclusive aqui, onde a gente fez um ponto alto para cada ponto de base, a gente vai fazer um ponto baixo. Mas a hora que chegar aqui, eu faço essa partezinha com vocês. A gente vai começar aqui na parte de trás, para não ficar marcas aqui na parte da frente. Então, eu vou começar esse contorno bem aqui, olha, aonde eu inicio as diminuições. Eu vou começar aqui fazendo um ponto baixo e já vou arrematando essa sobra e eu sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto de base dessa partezinha toda aqui de trás. Essa sobrinha já vou arrematando, olha. E aqui a gente já tem uma volta de ponto baixo, então fica fácil, é um ponto baixo para cada ponto baixo.
E eu cheguei aqui, olha, bem aonde a gente fez as alcinhas. Aqui, onde eu fiz a correntinha pra gente descer essa parte aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Já vou cortar essa sobrinha aqui que tá me atrapalhando. E aqui, pra gente começar essa lateralzinha aqui, onde a gente fez as alcinhas, eu vou fazer uma correntinha. E eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base dessa parte aqui também. E nas alcinhas, onde eu fiz 3 correntinhas, 3 pontos baixos. Agora, abraçando a alcinha, porque eu preciso desse espaço aqui para passar o cordão de correntinhas. No ponto baixo, ponto baixo. No outro ponto baixo, ponto baixo. Na alcinha, abraço a alcinha com um ponto baixo, faço 3 pontos baixos. No ponto baixo, um ponto baixo. No outro ponto baixo, na alcinha, faço 3 pontos baixos, abraçando a alcinha, pra gente manter o espacinho. E 1, 2 pontos baixos. Agora eu cheguei nessa parte aqui de baixo, olha, aonde a gente tem os motivos de florzinha. Nesse, só aqui, tá, gente? O restante da peça, ele é um contorno só de pontinhos baixos. Só nessa parte aqui, a gente vai fazer diferente. Eu vou fazer uma correntinha e nessa parte aqui de baixo, eu vou trabalhar na alcinha de trás do ponto. E eu vou fazer o ponto rendinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. No próximo ponto, ponto baixíssimo, correntinha. Ponto baixíssimo, correntinha. Ponto baixíssimo, correntinha. Então, aqui é só seguir fazendo um ponto baixíssimo e uma correntinha em cada alcinha de trás do ponto, pra gente fazer aqui o ponto rendinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha, contornando toda essa parte da frente apenas do topzinho, tá? Só a partezinha da frente que vai ficar com essa rendinha aqui. O restante da peça é pontinho baixo. Aqui, olha, eu vou fazer o ponto renda, que é esse ponto rendinha aqui, para ficar um acabamento bonito na parte da frente do top, até eu chegar aqui. Antes da gente começar a fazer a lateral aqui das alcinhas. Quando eu chegar aqui, eu volto a fazer os pontos baixos. Então, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Porque aqui é só, a gente só vai fazer esse acabamento em ponto rendinha aqui na parte de baixo, onde eu tenho as florzinhas, pegando a alcinha de trás do ponto. Ponto baixíssimo e correntinha. Vou fazer assim até eu chegar ali do outro ladinho e volto com vocês. Eu fiz aqui, olha, todo o contorno da parte da frente do top em pontos rendado, no pontinho rendinha, olha, ponto rendado. É que tem gente que chama de ponto rendado, tem gente que chama de ponto rendinha. Mas agora aqui, no restante da peça, a gente volta a fazer apenas um ponto baixo. Então, aqui, eu já volto a fazer exatamente como eu fiz ali do outro lado. Um ponto baixo para cada pontinho de base. Nas 3 correntinhas, um ponto baixo para cada correntinha. E agora, é só seguir contornando todo o topzinho em pontos baixos. Aqui, olha, aonde a gente fez os pontos altos dessa parte aqui da frente, a gente também vai fazer pontos baixos nele. Então, aqui, quando a gente chegar nessa parte aqui de cima, é só a gente continuar fazendo ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto alto. E segue fazendo aqui onde a gente tem já os pontinhos baixos. E segue fazendo um ponto baixo em cada ponto baixo. Até a gente chegar novamente aqui onde a gente iniciou. E quando eu chegar no pontinho baixo que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda,
fiz todos os pontos baixos, olha, essa parte aqui da frente. Fica assim, também fiz o contorno aqui em pontos baixos. E agora aqui, chegando no pontinho que eu fiz para iniciar, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou cortar aqui o meu fio. E agora aqui, essa parte aqui de trás, depois é só fazer esse arremate pro ladinho do avesso. Essa parte aqui de trás, olha, ficou pronta. Ela fica assim. E a partezinha aqui da frente, ela fica reta. Aqui eu tenho arremate, não. Ela fica reta assim. Então, aqui, a gente vai vir aqui, olha. Aqui eu tenho o aumento, olha, aonde eu fiz meio ponto alto, e depois eu já segui fazendo ponto alto, um para cada ponto de base, né? Aqui nesse aumento eu fiz meio ponto alto. Eu vou colocar um marcador aqui bem nesse meio ponto alto. Bem na direção dele, olha. Dá pra gente ver pelo aumento, tá? A gente veio fazendo ponto baixo, né? E aqui eu tinha meio ponto alto, eu não tinha ponto baixo. Que foi quando eu fiz essa partezinha aqui da frente. Então, aqui é onde eu tinha meio ponto alto, um marcador. Desse outro ladinho, a mesma coisa, olha, dá pra gente ver aqui pelo aumento. Um aumento eu fiz ponto baixo, o outro eu fiz meio ponto alto. No meio ponto alto, um marcador. E agora a gente vai trabalhar só aqui de marcador a marcador, fazendo aqui um acabamento em leque para essa parte da frente. E a gente vai trabalhar com a peça nessa direção, para que a hora que a gente abaixar esse motivo de leque que a gente vai fazer aqui de marcador a marcador, os pontos saírem pro lado certo. E aqui, então, na alcinha de trás, bem aonde eu estava com o marcador, eu vou fazer um ponto baixo. Somente no início e no final dessa volta, a gente vai fazer uma correntinha. Laço meu fio e eu vou pular aqui, olha, 1, 2, 3. E no quarto ponto, eu vou fazer 7 pontos altos dentro do mesmo ponto. 2, 3 e 7 pontos altos, feitos todos dentro da mesma alcinha. Agora aqui eu vou contar 1, 2 e no terceiro ponto eu faço um ponto baixo. Laço meu fio, pulo 1, 2, no terceiro, novamente, um leque de 7 pontos altos. 3, 7 pontos altos. Pulo 1, 2 no próximo, ponto baixo. Aqui, gente, entre um leque e o outro, eu não estou fazendo correntinha, tá? Para dar certo aqui, olha, a contagem de pontos entre um marcador e o outro. Eu só vou fazer, pular 3 pontos e fazer uma correntinha no início e no final. Aqui, nessa parte aqui, olha, até a gente chegar nesse marcador, a gente vai fazer sempre assim, olha, laço meu fio, pulo 1, 2 pontos e eu não faço correntinha de espaço, só faço aqui os 7 pontos altos, pulando 2 pontos entre um leque e o outro, entre o leque e o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu pulo 1, 2 no próximo, ponto baixo, pegando só a alcinha de trás do ponto. Laço, pulo 1, 2 e novamente os 7 pontos altos. Feitos 7 pontos altos, eu pulo 1, 2 no próximo, ponto baixo, laço meu fio, pulo 1, 2 no próximo, novamente o leque de 7 pontos altos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, olha, no final, eu também tenho 1, 2, 3 pontos para pular. Então, aqui no começo eu pulei 3 pontos e aqui no final me restaram também 3 pontos. Então, aqui eu faço uma correntinha, venho bem no pontinho que eu tenho o marcador e faço um ponto baixo. Aqui eu vou alongar esse fio, vou cortar, dar um nozinho, colocar essas duas sobrinhas de fio, ó, pro ladinho do avesso. Vou fazer esse arremate aqui dentro da peça do ladinho avesso. E agora a gente vai fazer aqui a alça. E agora aqui a gente vai fazer a alça. E a alça a gente vai fazer bem aqui, olha. Eu tenho o ponto baixo, eu pulei 1, 2, 3 correntinhas e fiz o primeiro leque. Então, é nessas 3 correntinhas entre o primeiro ponto baixo e o primeiro leque, é nesses três pontos baixos, ó, que a gente tem entre o primeiro ponto baixo e o primeiro leque, que eu fiz a alça. E desse lado aqui, a gente vai fazer do mesmo jeito, olha. Tem o ponto baixo, eu pulei 1, 2, 3 pontos baixos e no próximo eu fiz o leque. Então, nesses 3 pontos baixos, entre o ponto baixo e o leque, eu vou fazer a alça e eu vou fazer começando pelo lado avesso. Então, eu vou fazer essa e depois é só vocês fazerem a outra exatamente igual a essa. Então, aqui, olha, onde eu tenho os 3 pontos baixos, pelo lado avesso, eu vou iniciar essa alcinha. Essa sobrinha de fio, eu já vou arrematando agora nessa volta. E aqui, olha, no primeiro ponto baixo, eu vou pegar as duas alcinhas do ponto, para essa alcinha ficar bem firme. Então, aqui, essa sobra, eu também vou arrematar. E eu vou fazer aqui, nesse ponto baixo, um ponto baixo. E já arremato toda essa sobrinha aqui de fio. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo, pegando as duas alcinhas do ponto. E já vou fazendo também o arremate. Então, esse é meu segundo ponto baixo, 1, 2. E no próximo ponto baixo, mais um ponto baixo, ficando aqui, então, com 3 pontos baixos. E eu peguei todos os pontinhos, olha, antes do leque. Agora, aqui, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E eu vou virar o meu trabalho. Laço meu fio e eu vou vir no meu primeiro ponto baixo. Ponto baixo que eu fiz para iniciar. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E aqui dentro, entre o ponto alto e as correntinhas, eu vou fazer no ponto alto mais 6 pontos altos, ficando com 7, contando o ponto das correntinhas. Então, aqui, olha, 1, 2 e 6 pontos altos, e eu fiquei com 7 pontos altos, contando o ponto das correntinhas. Agora, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E eu vou vir bem aqui, olha, bem aonde eu fiz o ponto alto, no ponto baixo, aqui da base, da blusinha, bem no mesmo ponto que eu fiz o ponto alto. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, assim. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas e eu vou virar o meu trabalho. E agora, aqui dentro dessa alcinha, eu vou fazer mais 6 pontos altos e vou ficar com 7 pontos altos, contando o ponto aqui das correntinhas. Sete. E eu fico, então, com 7 pontos altos, contando o ponto das correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas e eu vou vir no último ponto alto, não no ponto alto das correntinhas, no último ponto alto do leque anterior. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3 correntinhas e viro meu trabalho. Essas 3 correntinhas que eu fiz para virar, eu conto como um ponto alto.
Então, aqui dentro dessa alcinha, eu faço mais 6 pontos altos, ficando com 7 pontos altos, contando o ponto das correntinhas. Sete pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, e eu venho bem aqui, olha, no último ponto alto do leque anterior, faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas e viro meu trabalho. Dentro da alcinha, novamente, vou fazer 6 pontos altos e fico com 7 pontos altos, contando o ponto das correntinhas. 7, uma, duas, três correntinhas. Venho no último ponto alto, olha, do leque anterior. Ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. Viro o meu trabalho. E agora eu trabalho dentro dessa alcinha os meus 7 pontos altos. 2, 3 e 7 pontos altos. 3 correntinhas, venho bem no pontinho alto do leque anterior. Ponto baixíssimo, 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, e viro meu trabalho. E agora eu vou fazer os 6 pontos altos dentro da alcinha, fico com 7 pontos altos contando das correntinhas. E eu vou fazer assim até eu ficar com um total de 20 leques de 7 pontos altos. Deixa eu ver quantos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz os 7 pontos altos, 3 correntinhas. Venho bem no pontinho alto da volta anterior, faço um ponto baixíssimo, 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, viro meu trabalho e vou completar o leque. Então, agora, gente, é só seguir fazendo assim, até a gente ficar com um total de 20 leques. Aqui, olha, eu já fiz com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tô fazendo o 7º. Vou fazer até eu ficar com 20 leques. E aí eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui todos os leques da alcinha. E agora, esse último leque, eu vou fazer aqui as 3 correntinhas. Vou prender aqui no ponto alto, normalmente. Só que aqui, agora, eu não vou fazer outro leque. Eu vou voltar aqui dentro, olha, eu vou fazer um ponto baixo, para esse cordão de correntinha sair bem do meio do leque. E eu vou fazer aqui 80 correntinhas. Aqui eu fiz 80 correntinhas, porque eu passo por aqui, olha, por esse primeiro espacinho do primeiro aumento. E aqui, ó, passei bem no primeiro espacinho. E já saio com ele bem aqui, olha, bem... Passei ali no primeiro espacinho e saio com ele bem aqui, tá? Eu vou passar esse aqui com vocês, eu vou mostrar pra vocês. Na ponta, eu fiz as 80 correntinhas. Ficou grande, dá pra gente dar um lacinho bem bonito. E na ponta aqui, olha, eu coloquei uma miçanga. Você pode estar pondo uma miçanga, uma pérola, o que você achar que fica mais bonito aqui, tá? Então, eu vou terminar aqui as 80 correntinhas. Eu fiz aqui, olha, todas as correntinhas. Agora aqui eu vou dar o nozinho e eu vou passar aqui, olha, primeiro na blusinha, depois eu coloco a miçanga. Então, eu vou passar ele de fora para dentro, bem aqui, olha, na primeira voltinha de diminuições. A gente tem um espacinho de 2 correntinhas, bem assim, passando de fora para dentro. Então, eu coloco ele assim, olha, de fora pra dentro. E daqui de dentro, eu vou passar ele no primeiro espaço aqui, de baixo para cima. E aqui eu já vou cruzando, olha, pro outro ladinho. Vou no segundo. Passo ele aqui. Saio com ele no último aqui de cima.
E agora aqui eu coloco a miçanga. Se você não quiser colocar miçanga, você pode pôr uma pérola ou não precisa colocar nada, tá? E agora eu vou dando nozinhos até a miçanga ficar bem firme aqui no cordãozinho de correntinhas. Fica assim. Um lacinho bem caidinho, bem bonito. Aqui falta fazer o arremate. E a pérola você pode estar usando tanto a pérola número 6, que eu achei que fica mais delicado, fica mais bonitinho, quanto a pérola número 8. Para aplicar a pérola, na pérola número 6, o fio entra aqui, olha. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue colocar. Corto um pedaço. E eu vou passar ele aqui na florzinha, amarrando, porque para colar roupa, a gente lava bastante. Então, como a gente tem aí o espacinho onde a gente fez as pétalas, ó, a gente passa por aqui assim, olha. E aqui eu prefiro amarrar ela assim, tá? Porque roupa a gente lava bastante, então eu, por exemplo, prefiro não colar. Prefiro fazer assim, amarrar bem, e depois só passar uma colinha de tecido no nozinho. E a gente aplica uma por uma. Corta, e depois passa a colinha para tecido só no nozinho. E eu achei que com a pérola número 6 ficou mais delicado. A blusinha, então, ficou pronto. Falta só a gente fazer agora os arremates. Os shorts aqui do conjuntinho, olha, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. O short já tá disponível, o passo a passo dele aqui no canal. E agora eu vou terminar de aplicar as pérolas, fazer todos os arremates e volto para mostrar para vocês a peça concluída. E ficou concluído o conjunto infantil verão. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!